Oi, gente, estamos mais uma vez aqui reunidos para dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós teremos uma temática bastante interessante, quando a gente vai abordar aqui a parte sensorial utilizada na gastronomia. Vamos lá, então. Então, gente, nosso tema hoje é alimentação adequada, equilibrada e nutritiva, sobre os aspectos sensoriais. Então, eu abro aqui nossa aula com esse conceitozinho aqui sobre sensorialidade. Tá? É uma palavra que está bastante em alta, certo? Essa sensorialidade. Alimentos e bebidas que oferecem aos consumidores múltiplas sensações em uma mordida ou um gole estão em ascensão no mercado global, certo? Então, essa ilustração aqui mostra exatamente isso, né? Não agora, né? Infelizmente, estamos atravessando esse momento muito difícil, tá? Mas é algo que, como eu falei aí em outras aulas, a gastronomia tem isso, tá? Esse ato agregador, né, de várias pessoas estarem numa mesa, aqui socializando, tendo o prazer de comer o que ele mais gosta, de beber o que ele mais gosta, tá? Então, esse mercado aqui, ele realmente consegue atrair por esse sensorial. E para a gente contextualizar um pouco mais sobre isso, tá? Eu tenho essa fala de Susana Friesman, que é pesquisadora do Instituto Agroquímica e Tecnologia de Alimentos, né, da Universidade de Valência, em seu artigo que ela escreveu, tá? Comer uma experiência sensorial complexa, certo? Então, o ato de comer é uma experiência sensorial multidimensional. Ou seja, gente, aqui a gente envolve muita coisa. Esse sensorial, ele traz várias coisas. Ele me remete à cor, à textura, ao sabor, o que esse alimento me proporciona ao momento que eu mastigo. Então, Então, é esse multidimensional. Em poucos segundos, percebe-se uma ampla gama de sensações que tem grande repercussão em um nível perceptível e criam um conjunto de complexas interações. Isso que eu falei para vocês, tá? Então, essas sensações todas, elas são perceptíveis e elas criam essas interações. Aqui, esse produto me remete, eu estou comendo isso, ele me levou para um local que eu tinha na infância, aquele gosto, aquele sabor, tá? Então, tudo isso são as interações que são feitas a partir de um alimento, certo? Então, obviamente, dependendo da comida, algumas sensações predominam sobre as outras e o resultado determina a sua aceitação ou rejeição, certo? Então, toda aquela expectativa é colocada aqui em prática, certo? O que eu como, ele me remeteu a essa comida, ele me levou, isso aqui a minha mãe fazia assim, eu comi esse alimento numa viagem que eu fiz, eu fui a tal lugar e aí eu tinha esse produto lá e eu gostei muito, eu estou comendo aqui de novo e eu senti essa mesma sensação,
né? Então, isso são coisas de aceitação ou rejeição, né? Não gostei desse produto, não. Eu já comi melhores, né? Como dizem algumas pessoas, né? Às vezes a pessoa tem um produto que é para ser crocante e aí ele, quando você mastiga da primeira mastigada, ele não está crocante. Você espera saborear uma bebida bem gelada, quem gosta de tomar, sei lá, uma cerveja bem gelada, e aí quando você toma, não era aquilo que eu estava esperando. Tá? Então, todo esse tipo de sensações, né, de emoções e as rejeições vêm com um produto um alimento que você cria total expectativa sobre ele, tá? Então, é exatamente isso que aqui a Suzana quis dizer. O ato de comer uma experiência sensorial multidimensional, certo? Então, aqui vários conceitos se engajam aqui para a gente ter essa sensação, essa experiência sensorial, ok? Então, o alimento não deve apenas satisfazer a fome. A alimentação também é um prazer. Você se alimentar com prazer realmente é a melhor coisa que tem, tá? Você realmente degustar um prato, trazendo todas aquelas sensações que você espera, né, para degustar, utilizando todas as suas papilas gustativas, né, quando você coloca um produto na sua boca, que você sente o doce, o amargo, o azedo, tá? Isso são prazer que vai aqui se sobressaindo, certo? Você tem realmente a utilização, né, desse prazer, não só simplesmente para se alimentar e dizer, eu matei a minha fome, tá? Então não é só isso realmente, certo? A composição química do alimento não é suficiente para produzir no homem a vontade de se alimentar. É necessário tornar os alimentos atraentes de cor, de aroma, temperatura, consistência, estado físico, são fatores que, isolados ou conjuntamente, exaltam as características sensoriais e gastronômicas. Certo, gente? Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Olha só um prato desse, certo? Ele realmente, você tem que olhar assim para ele, poxa, esse prato tá legal, hein? Tem coisa aqui que eu gosto, tem um camarão, tem um aspargo, né? Tem tudo que eu gosto. Esse macarrãozinho feito aqui, uma cestinha, deve estar crocante. Então, olha só, eu já vi esse produto aqui, essa comida, esse prato, já me saiu aqui uma série de sensações, tá? Então, a composição química do alimento não é suficiente para produzir no homem a vontade de se alimentar. Então, só eu saber que tem aqui uma proteína e tem vegetais e tem um carboidrato, eu acho que eu vou me alimentar bem. Teoricamente, né, isso me faria bem, tá? Se eu tô avaliando por esse lado de composição, sim. Mas, quando a gente fala de sensorial, esses outros aspectos aqui vai me trazer mais ainda a vontade de querer consumir esse produto. Quando eu vejo um prato bem colocado, bem produzido, achando que tem todas essas características para mim, né, de produto crocante, de produto macio, de produto com cor, com vida. Então, eu trago tudo isso, né, para esse prato, para que ele me traga todas essas características sensoriais e gastronômicas que eu queira encontrar aqui,
certo? Então, a base para um bom desenvolvimento de uma preparação vai estar aqui, ó, tá? Quando eu falo em sabor, gente, eu não falo no sabor sozinho. Eu preciso de outros elementos para constituir esse sabor. Esse sabor vai ser constituído por esses aspectozinhos aqui que eu botei, para que a gente possa refletir aqui um pouco, certo? Então, quando eu falo dessa apresentação, dessa aparência, dessa cor, da forma como ele foi ali composto naquele prato, eu já vou aqui, ó, tentando buscar esse sabor para que eu possa degustar esse prato, que eu possa sentir todas as emoções dentro desse prato, certo? Textura. Qual é a textura daquele prato? Aquele slide que eu mostrei anteriormente, a gente via que tinha ali características, né, diferenciadas. Ó, eu tenho aqui uma característica crocante de um macarrãozinho feito nessa cestinha. Eu tenho aqui um camarão que ele tem que estar cozido ao ponto, ainda permanecendo a sua maciez, ele não pode ser borrachudo, tá? Eu tenho legumes que também estão feitos, né, foram usados técnicas aqui de processamento para que deixasse ele al dente, com ainda maciez e crocância, certo? Eu tenho um molhozinho aqui para intensificar aqui os sabores, ou esse molho é apimentado, ou esse molho é acidificado, tá? Então, aqui a gente tá aqui condicionando esses sabores, né? Eu preciso ter textura, como falei para vocês, eu preciso ter aroma, tá? O que aquele prato me remete? Qual tipo de aroma eu tenho ali? Eu tenho algumas ervas aromáticas que se ressaltam sobre aquele produto. Eu tenho aqui uma certificação, eu tenho aqui uma distringência, eu tenho uma picância. Tudo isso vai envolver esse sabor, tá, gente? Então, a gente está realmente manipulando esse alimento, a gente já tem que pensar tudo isso. Eu estou fazendo uma preparação e essa preparação tem que ter sabor. E dentro desta preparação, com esse sabor, eu tenho que, ó, ter as minhas bases, certo? Eu preciso dessas bases, eu preciso de textura, eu preciso de aroma, eu preciso de cor, eu preciso de aparência, para que esse sabor ressalte nesse prato, tá? Então, uma preparação ela tem que ser bem desenvolvida, ela tem que ser realmente bem planejada, se possível até bem testada, para que realmente todas essas condições se sobressaiam nesse prato, ok? E aqui a gente vem com uma outra patamar para a gastronomia, né? Inicialmente, a cor e a aparência determinam a atratividade do alimento. Imediatamente depois, o aroma e o sabor destacam as preferências gastronômicas, certo? Então, a cor e a aparência. Olha só, se você olha para um prato desse, bem empratado, bem decorado, né, num prato, né, com peixe, é um peixe empratado num prato todo, né, decorado. Então, gente, isso é atrativo, é um atrativo visual,
lembre-se que primeiramente come-se com os olhos, tá? Então, essa cor, essa aparência, né, está logo no meu visual. E isso é extremamente importante para um prato, certo? Você comer aqui, olha só, um peixe grelhado com crosta de castanha e gengilim. Olha só que maravilha, tá? Então aqui eu já tenho um aspecto, né, de embelezamento. E aí depois eu venho imediatamente para os aromas. Eu vou procurar aqui o que é que tem aqui. Olha só, eu tenho uma batatinha com ervas aromáticas, ervas de Provence em cima dessa batatinha. Tá? Eu tenho um limãozinho aqui, né, para saborizar. Então são coisas que dentro de um prato desse você vai buscando. Você vai aqui buscando tirar tudo que tem dele, né, na sua perfeição aqui, né, de preparo, para realmente ele ser degustado. Então, quando a gente fala, né, de preferências gastronômicas aqui, tá? A gente vai primeiro sim pelo visual, depois a gente vai pelo cheiro, depois pelo sabor. Esse sabor que eu comentei lá no slide anterior, que eu faço toda essa junção de aparência, de textura, de aroma, e aí eu construo o meu sabor, certo? Então, as sensações gustativas também se baseiam em elementos físicos, como calor, né? O calor, se um prato desse, grelhado, né, assado, ele tem que vir quente, né? Ele tem que vir quente, gente, porque senão ele não vai ter uma boa aceitação. Lembra lá da indicação da Suzana, lá na frente, quando eu comecei a aula? Eu vou ter ou uma aceitação ou uma rejeição. E exatamente em alguns aspectos desse daqui, eu posso aceitar ou rejeitar esse produto, certo? Então, se era para vir realmente um prato crocante, né? Na sua dureza aqui, quando eu falo, né? Ele era para vir crocante. Eu tenho um prato que está sendo medido, um peixe grelhado com crosta de castanha e gergelim. Então eu já penso aqui, isso é crocante. Quando eu tirar um pedacinho desse peixe, ele vai estar crocante, certo? Mas ele também tem que ter a sua maciez. Ele é crocante por fora e macio por dentro, certo? Ele tem essa aspereza por fora, mas ele é macio por dentro. Então, gente, essas sensações também têm esse físico aqui, ó, esses elementos físicos, né, como a gente está aqui mencionando nesse prato. Eu tenho batatas aqui assadas, então elas também precisam estar com esse mesmo aspecto. Ela tem esse aspecto crocante de aspereza por fora, mas ela é macia por dentro. Tá? Ou ela é totalmente crocante, quando a gente fala numa batatinha palito que vem acompanhada com um hambúrguer. No caso, aí eu tenho que ter uma batata totalmente crocante. Eu tenho que realmente ter o croque-croque. Aqui já entra aqui também um outro sentido. A minha audição, quando eu escuto aquele croque-croque, aquilo é uma maravilha, né? Então, assim, são aspectos físicos, gente, que a gente tem que considerar também na preparação de um prato, tá? Quando eu coloco aqui esse outro prato aqui que eu coloquei de exemplo, né, um petit gâteau com um sorvete, tá? Petit gâteau, geralmente, ele tem
fofinho por fora, né? Uma certa maciez, uma massa macia, e quando eu corto, ó, esse chocolatezinho aqui, ele tem que esparramar por fora, tá? Então, são aspectos aqui que a gente diz de maciez, de crocância, tá? De calor. Ele é quente, o petit gâteau ele é quente, eu acompanho com um sorvete que é frio e que precisa, né, estar nessa composição, porque essa composição do prato é o frio com o quente, faz parte dessa composição aqui esse prato, certo? Então, se eu já trouxer aqui um sorvete já descongelando, né, ele não vai estar atrativamente positivo aos meus olhos, nem tão pouco será saboroso para mim, né? Porque ele já está descongelando. Eu gosto de um sorvete com essa textura, né? Para que eu possa tirar aqui um pedaço dele, um pedaço desse petit gâteau, envolver com essa calda e ter o meu sabor. Então, gente, aqui são sensações gustativas que a gente vai buscando exatamente para compor um prato. Todos esses elementos aqui de calor, de dureza, de aspereza, de maciez, são elementos físicos que estão incorporados em um prato e ele realmente não pode ser esquecido, tá? Porque é o que vai me trazer o sabor, ok? Então, ó, o contato inicial de qualquer pessoa com o alimento é o visual, como eu coloquei aqui para vocês nesse prato. O meu primeiro contato é o visual. Eu preciso olhar, né, visualmente. Esse prato tem que ser bem apresentado. A pessoa tem que ter a vontade de comer esse prato. Não só, como a gente falou, pela fome, né, em si, porque quando a gente come com fome, às vezes a gente nem degusta tudo que tem que degustar no prato. Eu acabo não tendo essas percepções gustativas, porque a minha fome era tão intensa que eu queria só saciar, como a gente diz, a minha fome, aquele chamado, como a gente diz, encher o bucho, né? Então, você não vai ter essas percepções, certo? Então, o contato inicial de qualquer pessoa com o alimento é o visual. O produto deve encantar o olhar do consumidor, ao lembrar que aparência, cor e textura são fundamentais na escolha de um alimento. Às vezes, um cliente pode chegar em um local realmente e assim ficar a primeira vez que está indo a um restaurante, não conhece muito bem ainda esse restaurante e se depara ali com um cardápio e a própria foto do cardápio, tá, pode trazer algumas sensações para ele, a expectativa, né, de comer aquele produto. E cuidado, né, também tem que ter aqui um certo cuidado, né, porque realmente se você coloca a foto de um produto estampado no seu cardápio, isso é positivo, sim, mas muito cuidado, né, também, porque aquilo remete a essas sensações, a essa experiência que esse cliente está querendo ter com esse prato. E a partir do momento que você não consegue elaborar aquele prato daquela forma, pode ser uma propaganda enganosa, né? E aqui, então, o cliente não sair satisfeito, tá? E isso não é positivo, certo? Isso vai ser muito negativo
para esse empreendimento. Não atender o conjunto de percepções dos atributos pode promover uma experiência tão frustrante ao consumidor a ponto de condenar o produto ao fracasso, certo? Exatamente isso que eu falei anteriormente, certo? Se você não atender a esse conjunto de percepções dos atributos que esse produto tem, de maciez, de crocância ou de picância. Eu vou aqui comprar um produto que ele diz que ele leva um hambúrguer com carne picante e tudo mais, e a pessoa dá a primeira mordida e ele não tem nada desses atributos, né? Não é uma carne macia, suculenta e muito menos picante, como estava indicando lá os ingredientes desse hambúrguer, tá? Então, isso é uma falha grande, certo? E aí é tão frustrante ao consumidor a ponto de condenar o produto ao fracasso, certo? Porque se você não consegue reproduzir dessa forma, todas as pessoas que vão chegar lá, elas vão com essa percepção desses atributos que você colocou lá, dizendo que a sua carne era suculenta, dizendo que a sua carne levava um molho picante e tudo mais e tal, e daí então não é? Então realmente o seu produto está condenado ao fracasso, certo? Eu fiz um bolo, e o meu bolo, eu tenho uma boleiraria e eu digo que o meu bolo, ele tem uma massa fina, fofinha, com nozes e dentro, e aí daí então a pessoa na primeira mordida diz assim, massa fofinha? Nozes? Nozes? Aonde? A quilômetros daqui? Então, gente, isso realmente, né, é assim, algo que torna o seu produto um fracasso. Você não está colocando aqui todos os atributos que você disse que o seu produto teria, certo? Então, muito cuidado com isso. Quanto mais sentidos forem estimulados positivamente e de forma integrada para um alimento, o maior é o potencial de promover o prazer no ato da degustação. E, consequentemente, maior é a chance de sucesso. Por isso, a experiência sensorial é tão importante na alimentação. Veja só, gente, como essa experiência sensorial é importante. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Muitos empreendimentos às vezes não se dão conta disso. Ou muitas pessoas que estão aqui querendo empreender nesse setor gastronômico desconhecem essa experiência sensorial que o cliente tem que ter. Então, quanto mais sentidos forem estimulados, o que eu estou querendo dizer com isso? O paladar, ele se dá através de todos os sentidos, tá? Do meu olfato, do minha audição. Então, ele vai se dando através de todos esses sentidos que eu consigo colocar dentro do meu produto, tá? Então, é ele que promove o prazer no ato da degustação, certo? Então, quando eu digo, eu vou fazer um bolo
com a massa fofinha, mas ao mesmo tempo ela vai levar uma certa crocância, porque eu vou colocar frutas, castanha, nozes dentro, então ele vai ter uma certa crocância. Eu vou fazer um bolo que ele vai ter uma massa molhadinha e que ele vai ter um recheio assim bem cremoso, né, de chocolate com coco. Veja só que você aqui pensou nesses sentidos, né, de sabor, de gosto, de textura para dar para o seu cliente. Então, realmente, promova isso para ele, tá? Porque é chance de sucesso se você conseguir colocar tudo isso, né? E essa experiência sensorial é extremamente importante. Eu retorno a esse ambiente porque eu tive ali todas as sensações que eu busquei. A experiência naquele local ali foi muito positiva, certo? Foi extremamente positiva. Pratos extremamente elaborados, bem decorados, tá? Então, isso tudo é uma experiência positiva para o seu cliente. E ele retorna, e ele faz propaganda, tá? E aí aumenta o seu potencial em cima disso tudo, tá? Então, e você, como profissional, se você é um profissional que gosta de se enveredar dentro desse aspecto gastronômico, coloque tudo isso dentro dos seus produtos que você faz, seja um bolo, seja trabalha com bolo, trabalha com hambúrguer, trabalha com refeições saudáveis, tenta buscar todos esses aspectos sensoriais para colocar no seu produto. Lembre-se que seu produto tem que ter vida, certo? Ele tem que ter sabor, ele tem que ter cor, ele tem que ser um motivo para alguém querer consumir, certo? Bom, então, preparações inadequadas. Aqui é um outro aspecto que a gente tem aqui, gente, que buscar, certo? Com bastante atenção, certo? Então, preparações inadequadas também é um fator sensorial que pode levar a um fracasso, tá? Então, os perigos nutricionais representam a possibilidade de perda ou redução do valor nutricional de uma determinada preparação. Em função de quê? De procedimentos adotados em seu processo de elaboração, ou seja, em decorrência da utilização de técnicas de preparos inadequadas. Certo? Eu fiz alguma coisa inadequada, eu não usei a técnica adequadamente, eu passei do ponto da carne, ou eu não cozinhei a carne adequadamente, ou o peixe adequadamente, ou o frango adequadamente. Não tem coisa mais constrangedora, ruim, perde realmente até o seu interesse por aquele alimento. Tá? Se de repente você vai consumir um frango e aí tu corta um frango que a gente sabe que já tem problemas com salmonela e tudo mais, e esse frango chega até você e chega cozido inadequadamente. Você dá primeiro corte que você faz nele, você vê a carne por dentro vermelha, ainda quase sangrando, tá? Você tem logo uma certa rejeição imediata por aquele produto, né?
Isso porque foi aqui uma técnica de preparo inadequada, tá? Esses perigos nutricionais também vão de forma porque há uma carne que é extremamente passada, né? Ela tem aqui uma certa oxidação, certo? Ela queimou, tá? E isso é um perigo nutricional, tá? Você reduziu muito o valor nutricional desse produto, certo? Você reduziu. Quando eu passo desse ponto, quando eu faço um cozimento de uma hortaliça que eu espero de uma ali que ela tenha ainda, né, também a sua crocância, mas que ela passou muito do ponto do seu cozimento, lembra que eu também, eu levei muito aqui a redução nutricional de alguma hortaliça. A gente sabe que as hortaliças elas não podem ser cozidas, né? Elas perdem suas vitaminas e seus minerais nesse cozimento. Então, tem que atentar para esse detalhe, tá? Então, se eu quero permanecer com esse valor nutricional dessas hortaliças, ou eu faço elas no forno, grelhadinhas, né, assadas no forno, com alguns condimentos, ervas, um azeite. Né? A gente pode fazer isso muito bem com abóbora, com batata doce, com batata inglesa, tá? Então, assim, a gente ainda consegue preservar ali muitos aspectos nutricionais, né, desses produtos e ainda ressaltar ali sabores, certo? Então, muito cuidado, tá, gente, nessas preparações, esses produtos, tá, aqui para que realmente eles não saiam dessa linha, né, que eles consigam manter aqui todo o seu potencial, né, que ele tem. Lembrando que a gente está falando de sensorial, mas que a gente não pode esquecer o nutricional. Né? A gente tem que aqui também meter esse nutricional. A gente precisa resguardar esse alimento para esse aspecto. Aqui a gente tem os perigos sensoriais, né, que representam a possibilidade de comprometimento dos aspectos sensoriais de uma determinada preparação em função dos procedimentos adotados em seu processo de elaboração, ou seja, em decorrência da utilização de técnicas, de novo, inadequadas para o preparo. Tá? E aí, como eu venho aqui ressaltando para vocês, é algo que está muito ligado, o nutricional e o sensorial, nesse aspecto quando a gente vai pensar das preparações, certo? Esse sensorial, eu tenho que manter aqui a minha suculência, a minha crocância, a minha maciez. Eu preciso resguardar todas as características que aquele produto me remete, tá? Então, assim, se eu for comer, um filé mignon desse, imagina esse prato, um filé mignon com um molhozinho, com aqui uma abobrinha, com uma beterraba assada no forno, uma abobrinha assada no forno com um cremezinho aqui por cima. Eu tenho aqui um filé assado ao ponto, na forma correta, na temperatura correta, guardando todo o seu aspecto nutricional, né, o seu valor nutricional.
eu tenho aqui os meus valores, as minhas características sensoriais, olha, de uma carne grelhadinha no ponto certo, na coloração certa, sem estar queimada, certo? Sem estar queimada, sem ter um perigo, né, de nutricional para mim, porque eu não estou adquirindo um produto que tem aqui uma certa oxidação, tá? Eu estou usando produtos que vão ter aqui a sua crocância, que vai ter a sua maciez, que vai ter o seu embelezamento. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, tá? Esses perigos, eles podem existir dentro da cozinha. E esses perigos estão bem ressaltados aqui quando a gente fala desses perigos nutricionais e sensoriais, tá? E veja que tudo vai estar aqui bem destacados em técnicas de preparo inadequadas. Técnicas de preparo inadequadas, tá? Então, são aspectos que têm que ser bastante relevantes para a gente. Quem trabalha com cozinha tem que realmente saber utilizar essas técnicas, trazer todas essas técnicas para um prato, colocar realmente todas elas aqui ressaltando, né, o que envolve uma boa preparação. Tá? Então, muito cuidado com isso, gente. Se quem gosta dessa área se envolva de forma bastante conceitual. Busque conhecimento, busque conceitos, busque aprimoramento, certo? Porque quando a gente consegue unir isso, e para vocês que são da área da nutrição, essa união com a gastronomia é extremamente relevante para vocês, é extremamente satisfatório para vocês, tá? Então, busquem realmente, se gostarem da área, busquem aprimoramento para que vocês possam reproduzir de forma adequada. E olha só, é impressionante perceber o quanto as figuras parecem tão apetitosas, certo? Olha só, quando você olha para esses pratos, vejam quanto é interessante você olhar para esses pratos. Né? Você tem vontade de comer realmente. É algo que lhe traz, né, ali a alimentação adequada, com todos esses aspectos sensoriais e nutricionais juntos nesses pratos. Olha só que lindinho um prato para uma criança. Quando você faz uma apresentação dessa, né, num prato dessa forma para as crianças, elas vão amar, dar vontade realmente de comer. Tá? Quem que não gostaria mesmo que a criança não goste muito? Mas aí aqui a pessoa pode até contextualizando, né? Ah, vamos comer um cabelinho e tal. E daí então a criança vai se interessando pelo macarrão. Tá? Aqui é um prato extremamente pensado, gente. Com todos os seus aspectos nutricionais, de carboidrato, de proteína, né? de verduras aqui dentro, para que a criança realmente se envolva com esse prato. Mas veja que toda o sensorial está dentro dele. Tá? Ele tem esse aspecto visual realmente para ter um interesse de ser comido. Né? Ó, a gente tem aqui um outro prato, né, um pouco mais sofisticado, tá? Com salmão, com aspargos, com batatinhas sauté, né? Com uma saladinha aqui de rúcula,
e folhas, aqui um salgadinho, tá? Para acompanhar esse prato. Ou seja, que todos os ingredientes, todos os aqui bem com a composição alimentar de carboidrato, de proteínas, né? Também aqui ressaltados nesse prato e uma bela apresentação para que realmente eu possa querer comer esse prato. Olha só aqui esse outro prato, um pouco diferente, tá? Um prato tipo um PF, tá? Mas olha só, feijão, arroz, né? Uma farofinha, com tudo, né? Mas bem montado, bem apresentado, né? Para que realmente tenha-se vontade de comer, tá? Então, esse é o objetivo, tá? Do sensorial, esse é o objetivo. Primeiro, as pessoas comem com os olhos, certo? Esse é o principal objetivo do sensorial. E aí, a gente vem aqui, né, com essa mensagenzinha, a complexa arte de promover a melhor experiência sensorial na alimentação é a chamada sensorialidade, tá? Esse sensorial aqui, ó, gente, está em alta, certo? Quanto mais esse sensorial, essas degustações, e você tem coisa melhor do que você preparar a sua casa mesmo, tá? Um prato e ser degustado e você colocar ali todas as texturas dentro desse prato, incentivando que as pessoas comam, incentivando que as pessoas provem, né? Ah, eu não gosto disso. Ah, mas vamos, eu fiz assim, assim, assim e tal. Diz até a forma como você fez para que a pessoa, né, tente aqui passar por essa experiência junto com você, né? Torne essa experiência algo positivo, certo? Use da sensorialidade, ok, gente? Então, a gente está aqui encerrando mais uma aula, tá? Acompanhem esse material, bons estudos para vocês e até a próxima aula.